Turma, o cativar de hoje é em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, que fala assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Temer o Senhor não é você ter medo dele, tá? É você estar com ele. E, turma, não seja sábio aos seus próprios olhos, é porque os olhos eles possam te enganar. Às vezes nossos olhos não enganam. Então, confie na palavra do Senhor, que assim você evitará o mal, ok? Evitará o caminho das trevas. Beleza? Então, deixa eu continuar a aula da semana passada, que nós estávamos falando sobre substâncias orgânicas, tá? Faltava falar para vocês somente sobre proteínas, faltou proteínas, e nós falar sobre o estudo da célula, ok? Então, vamos lá falar sobre proteína e também falar sobre célula. Boa tarde, Eduardo Caíque, que entrou agora. Elisa, boa tarde. Luísa, Ludmila, Clara, Débora. Buenas tardes. Lara, tem alguma Lara, Lara? Tem Lara? A Lara não saiu? Se está aí, deve estar aqui, né? A Lara saiu da escola, professor. Tem certeza? Tenho. Acho que eu falei errado, pô. Ela saiu ano passado. Não. Mas tem um aluno novato, né? Achamos o impostor. Tá, então vamos lá. É um impostor entre nós. Continuar o assunto. Turminha, ficou faltando falar para vocês um pouco sobre, ainda sobre a composição química dos seres vivos, nós falamos sobre carboidrato. Falei para vocês da importância desses carboidratos, principalmente eles como fonte energética, né? Fonte primária de energia. Falei para vocês que desses carboidratos, nós tínhamos os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são importantíssimos porque eles fazem parte da estrutura energética e também da forma estrutural. Falei para vocês de forma estrutural, a quitina, que está presente nas unhas, né? Presente na unha, presente no exoesqueleto dos insetos, né? De alguns artrópodes, faz com que eles fiquem rígidos, não perca água para o ambiente. Falei para vocês também da celulose, que é estrutural das células vegetais. E da parte energética, falei para vocês do glicogênio, tá? Que é armazenado no fígado e na musculatura. E esse glicogênio, ele é importantíssimo como fonte de energia. Quando nós estivermos fadigados, precisando tirar energia, vai ter de onde tirar, ok? E o glicogênio, ele é reserva animal. O vegetal é o amido. Os vegetais, eles disponibilizam reserva energética em forma de amido, ok? E falei para vocês também aqui, sobre a divisão dos polissacarídeos. Dos carboidratos, que são os monossacarídeos, disacarídeos e os principais aqui, os polissacarídeos. Importantíssimo. Monossacarídeo, temos as pentoses, que você tem aqui, o RNA, temos aqui, o DNA, tá? Características hereditárias, tá? As nossas informações genéticas. Você tem aqui, por exemplo, a ribose. Quem é que produz a ribose? É o DNA, que vai fazer com que produza proteína no nosso organismo. Professor, e para que essa proteína no nosso organismo? Para constituição tecidual, né? Regeneração, importantíssima. E eu tenho disacarídeos, que são feitos de 2 monossacarídeos. Eu tenho aqui, a sacarose, que é um exemplo de glicose mais frutose, forma aquela sacarose, o açúcar. A lactose, que é a junção da glicose e a galactose. Falei para vocês também na aula passada que quando a pessoa tem intolerância, né, à lactose, porque ela não produz a enzima lactase, é ela que quebra o açúcar do leite.
para que você consiga absorver. Caso você não absorva esse açúcar do leite, o que acontece? A sua flora intestinal ela vai aumentando, vai ocasionar diarreia, vômitos, mas principalmente diarreia. Pode vir até com sangue. Okay? Foi o que a gente falou em aulas anteriores. Continuando aqui, tá? A importância dos açúcares para os seres vivos. A energia necessária para formar praticamente toda a matéria orgânica existente na Terra é proveniente do Sol. A energia luminosa é captada pelas plantas que utilizam para formar moléculas orgânicas, por exemplo, lá na fotossíntese. Ela retira a luminosidade, retira água, sais minerais, junta com carbono e produz a glicose, né, um açúcar fundamental, né, em um processo denominado fotossíntese. Uma vez que apenas as plantas, as algas e algumas bactérias conseguem captar energia luminosa e transformá-la em energia química, a sobrevivência de todos os outros seres vivos dependem direta e indiretamente desses seres fotossintetizantes. É só você lembrar, por exemplo, lá quando você estudou no 7º ano, quando caiu um meteoro na Terra, quando começou a ter erupções vulcânicas, vários vulcões ao mesmo tempo entrando em erupções vulcânicas, a nossa atmosfera ela ficou coberta de poeira tóxica, metano, monóxido de carbono em excesso, fazendo com que não entrasse luminosidade. Se não entra luminosidade, as plantas não conseguem fazer fotossíntese. Se não fazem fotossíntese, a quantidade de oxigênio diminui. Se diminui a quantidade de oxigênio, diminui a quantidade de plantas, o que acontece? Os animais vão começar a morrer. Então, foi tudo um efeito dominó. Um derrubando o outro, ok? Então, os vegetais, como eles são importantíssimos, tá? Importantíssimos para a nossa sobrevivência. Sem eles, impossibilidade de haver vida, ok? E proteínas, que faltava falar sobre elas, tá? As proteínas, elas são formadas pelo chão, pelo carbono, pelo oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre. Por isso que a proteína é essencial para a nossa vida, ok? Ela é importantíssima. Por exemplo, alguém hoje você almoçou e você ingeriu proteína. E essa proteína, ela foi quebrada lá no seu estômago para depois ser absorvida no intestino de forma de aminoácidos. Tio, Oi. hoje eu comi frango, açaí e mais macarrão e feijão e banana. Só queria ser açaí. Faz tempo que eu não como açaí. Até vontade. Ó, então, o Paulo comeu frango. No frango tinha proteína. Só que o organismo do Paulo não vai absorver a proteína. O que ele vai absorver? Os aminoácidos. Você tem a proteína que é grande, ela precisa ser quebrada em partículas menores, que são os aminoácidos. E esses aminoácidos serão absorvidos pela corrente sanguínea, será levado para as células para que elas produzam energia e o Paulo consiga realizar a atividade do dia a dia, tá? Então, as proteínas são importantíssimas. Ah, professor, o meu irmão, ele malha, minha mãe malha, meu pai malha, vai para academia, e eu vi que ele toma uns comprimidos que tem lá escrito aminoácidos. Por que ele toma isso, professor? Porque quando ele vai para academia lá, né, o que ele está fazendo? Está fadigando a musculatura dele. Como ele está fadigando, ele está esticando, ele está na academia. Oi, pode falar. Eu faço jiu-jitsu também com a minha irmã. Daí ela me deu um pouco desse negócio aí. Mano, eu não conseguia ficar parado, dá muita energia na gente. Ainda mais que tu é tentado, imagina que esse negócio. A pessoa tomando Gatorade. Tomando água. Só que esses aminoácidos, eles servem principalmente, quando a pessoa está malhando, está esticando o braço, aí ela utiliza para fazer uma regeneração mais rápida, para a musculatura ser recuperada de forma mais rápida. Ok? Só apagar e ir para o próximo
slide. Quais são as funções da proteína? As proteínas desempenham muitas funções importantes para a atividade celular. As proteínas são os principais componentes estruturais do organismo. Então, é ela que dá a capacidade estrutural. Por exemplo, participam da composição da membrana celular. A gente vai ver no próximo slide. Tá? Eu vou compartilhar outro slide. Formam um citoesqueleto, mantêm a forma das células, participam da composição de casco, unhas e pelos dos mamíferos. Okay? Então, na sua mão tem proteínas. No seu cabelo também tem proteínas. Supre o organismo de substâncias que permitem o crescimento, a regeneração das partes do corpo. Não é assim, você vai perder um braço, ele vai se regenerar. Não é. Você fadigou, você estava malhando, a proteína faz com que se recupere de forma mais rápida. Enzimas, substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas, fazer com que o seu metabolismo, como o Davi falou, fica mais acelerado, tá? Agir com mais agilidade, tá? Acelerar o metabolismo de vocês, fazer com que as reações químicas que ocorrem dentro da gente aconteçam com mais facilidade. Anticorpos. Professor, minhas células de defesa contêm proteínas? Contém. E são essas proteínas, que fazem a ligação. Um exemplo importante para vocês. O spike, que é a proteína lá do coronavírus, a proteína da célula de defesa não o reconhece. E ele consegue, entrar dentro da célula facilmente. Então, por exemplo, vocês devem estar assistindo o jornal. Ele é muito impostor, né, tio? A variante do Covid, a variante, ela mudou uma propriedade dela. O que foi? Aí você falou lá, o spike, uma nova proteína que ela consegue, né, como o Paulo falou, ela infiltra, ela vai lá, é tipo um impostor, ela entra sem a célula de defesa perceber. Então, as proteínas, elas fazem parte das células de defesa. Okay? E alguns hormônios, como, por exemplo, glucagon e insulina. Paulo tomou açaí. Tomou açaí com açúcar ou sem açúcar? Tio, óbvio, sem açúcar. Quem toma com açúcar? Mentiroso, que ele toma com açúcar. Eu não tomo com açúcar, juro, pela minha Tem que vida. tomar com com açúcar. Eu só tomo com Eu açúcar. tomo, tio, quando eu tomo, conheço, meu amigo. eu tomo açaí, eu só tomo sorvete de açaí. Eu Tu é sou burguês, sem tu é açúcar com burguês. tapioca. Não sabe o que é bom. Nicolas é um burro. Eu não gosto de Vamos sorvete supor que nem o doce. Paulo tomou o açaí com açúcar. O que vai acontecer? A insulina. Sem açúcar! O que a insulina vai fazer com esse açúcar? O que a insulina vai fazer com esse açúcar? Ela vai retirar da corrente sanguínea, levar para as células e para o fígado e armazenar em forma de glicogênio. Professor, beleza. E agora, quando ele precisar de energia, o que vai acontecer? O glucagon vem, pega essa energia que a insulina armazenou no fígado, na musculatura, retira de lá e joga na corrente sanguínea para que você tenha o aumento, né, da quantidade de glicose e consiga futuramente produzir energia no seu organismo. Então, a proteína é fundamental. Correr? Domingo? Bora. Tá, vou falar A proteína é fundamental para É chato. o nosso... O áudio do Lucas está aberto. eu estou desligando aqui. Então, a proteína ela é fundamental para o funcionamento do organismo. Estrutural, hormônio, células de defesa, reações enzimáticas para acelerar o nosso metabolismo, constituição, regeneração. Então, você vê como a proteína é importantíssima para o nosso organismo, ok? Vitaminas, turma. As vitaminas, as principais funções dela até é composição somente energética, composição estrutural também, tá? E as vitaminas, quimicamente, né, não formam uma classe homogênea, né, de se misturar, sendo substâncias com diferente origem químicas. Muitos pensam que são proteínas, mas não são. As vitaminas A, D, E e K são substâncias de natureza
lipídica. Como assim, professor? Lipídica é óleo e gordura? É. O termo vitamina é empregado para substâncias orgânicas necessárias para os organismos, em pequenas quantidades e cuja falta resulta em doenças que decorrem de carências nutricionais. Então, é por isso que você vai comprar um alimento, você vai comer algum alimento, consumir alguma bebida, você vê lá atrás, ó, tem vitamina A, tem vitamina E, tem vitamina K, tem vitamina B1, B2, B12. Eu comi um peixe que tinha vitamina B12, eu comi B1. Então, é importantíssimo, tá? Para a nossa constituição. Ok? Eu não vou pedir proteína na prova para vocês, ó. Um tipo de vitaminas que nós temos aqui, ó, caroteno, gema de ovo, hortaliças, frutas, fígado e manteiga. Ela evita a cegueira noturna, né, catarata, principalmente importante aqui, ó, para a catarata. Pele seca e escamosa. Ah, professor, é por isso que a mamãe toma bastante vitamina A? Para a pele ficar bonitinha, para a pele não ficar seca, a pele ficar bonita. B1, que é a tiamina, cereal, fígado, entre outros, né? Evita... Tio! Oi? Ó, Tem vitaminas escritas aí? Ó. Esse daí já tomo. Reposição, né? Caso você não tenha, ó, a utilização, toma para fazer a reposição, né? Porque nem tudo consegue na forma alimentar e algumas pessoas precisam, né, através de determinados medicamentos. Ó, inflamação e degeneração dos nervos, então a pessoa começa a ter problemas neurológicos. Vitamina C, ó, o ácido ascórbico, frutas cítricas, tomates e verdura, escobuto, inflamação da mucosa, ok? Então, as vitaminas são importantíssimas para o funcionamento do nosso organismo. Caso tenha sua falta, nós teremos problemas, tá? De saúde, ok? Então, turminha, ó, essa parte aqui, a primeira parte, sobre